Querido irmão, a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 10: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. E também diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pega ele, pega ele, pega ele! Socorro, socorro! Se você um dia quiser receber a coroa da vida, dada diretamente por Jesus Cristo, precisa fazer o que você acabou de ver no início do vídeo. Ficou curioso? Então fique comigo até o final desse vídeo e vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos fala do que precisamos fazer para receber a coroa da vida. Olá, povo de Deus, tudo bem? Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e receberás a coroa da vida. Glória a Deus, queridos irmãos. Exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por esse versículo revelador para nós. Hoje vivemos num tempo de graça. Podemos sair por qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer país, em grande maioria, claro, e podemos pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando de um país como o Brasil, grande maioria das pessoas aceita o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo que vivemos, é o tempo oportuno para pregarmos a mensagem do reino de Deus. Mas as coisas vão mudar e estão mudando rapidamente, queridos irmãos. Não muito longe dos dias que estamos vivendo, as coisas vão ficar drásticas, vão ficar difíceis, vão ficar complicadas. E a Bíblia Sagrada é clara em nos mostrar que não falta muito tempo para isso acontecer. E na verdade já está acontecendo até mesmo aqui no Brasil, que é um país cristão. Pessoas se sentem confrontadas quando levamos o evangelho de Jesus Cristo. Quando falamos de arrependimento de pecado, as pessoas não querem mais ouvir sobre isso. Somente quando falamos do amor de Jesus. Mas nós, os cristãos, sabemos que o amor de Jesus é também a justiça. Precisamos pregar que um dia esse mundo vai acabar, Jesus Cristo vai voltar e vai destruir com esse mundo. E muitos cristãos já estão sendo perseguidos, principalmente na internet. Mas um dia essa perseguição vai se agravar e não vai ser só no Brasil, vai ser no mundo todo. Não vamos ter mais essa liberdade que temos hoje de pregar o evangelho de Jesus Cristo. O cristão sincero e verdadeiro que busca guardar os mandamentos de Deus e seguir a fé em Jesus Cristo vai ser perseguido. Como lemos nesse versículo agora, o diabo vai entregar muitos cristãos para serem presos e outros para serem mortos. Assim como aconteceu com os discípulos no tempo de Jesus. Os grandes da Bíblia foram perseguidos e mortos. Isaías foi cerrado. Pedro conta a história que foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado. E queridos irmãos, a história um dia vai se repetir. Não sabemos se nós estaremos aqui, eu creio que sim, mas se nós não estivermos, os nossos filhos ou os nossos netos estarão. E nós precisamos passar essa mensagem adiante para eles. E Jesus diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amigos, para nós herdarmos e recebermos a coroa da vida que o próprio Jesus vai nos dar, precisamos ser fiel até a morte. Essa é uma das coisas que precisamos fazer para receber a coroa da vida. E agora eu deixo uma pergunta para você e para mim. Será que nós estamos sendo fiel ao nosso Deus? Fidelidade na vida espiritual envolve uma porção de coisas. Lembra do ensinamento de Jesus? Quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Porém, quem for injusto no pouco, também será injusto no muito. Se nós não formos fiéis agora nas pequenas coisas, no momento de graça que nós estamos vivendo, que podemos fazer todas as coisas, quando virem as perseguições, as dificuldades, as tribulações, as lutas, as mortes, nós não seremos fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Precisamos a partir de hoje buscar sermos fiéis a Deus, começando pelas pequenas coisas. E aqui vem uma outra pergunta para você e para mim fazermos uma reflexão. Será que estamos sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, que é uma das coisas que Deus nos pede e que mede a nossa vida espiritual, que é um termômetro
na nossa vida espiritual. Mas aí a gente pode dizer para Deus: ah, Senhor, esse mês eu fiquei muito apertado e não pude retirar o meu dízimo e a minha oferta que o Senhor me ensina que eu faça na tua palavra. Mas devemos não nos esquecer: se não somos fiéis no pouco, não seremos fiéis no muito. Eu já falei diversas vezes na devolução do dízimo e das ofertas, queridos irmãos, e tenho certeza que você também. Nós somos fracos e pecadores e em nossa vida nós falhamos muito, mas devemos buscar por uma melhora, por uma mudança, por nos tornarmos fiéis a Deus também nas pequenas coisas. Em muitos casos não conseguimos devolver o que é de Deus, que é o dízimo e a oferta, porque somos desorganizados em nossa vida financeira. Gastamos muitas vezes muito mais do que nós temos a condição de gastar. E aí depois queremos pegar o que é de Deus para poder pagar as nossas contas. Me diz aí se é ou não é verdade isso que eu estou falando. E eu sei disso porque eu já fiz isso. Mas pedi perdão a Deus e continuei em frente, buscando melhorar nesse aspecto. Porque a palavra de Deus nos diz que quando não devolvemos o dízimo e a oferta, estamos roubando de Deus. E um ladrão não entrará no reino dos céus. Quando devolvemos o nosso dízimo, mesmo nós tendo pouco dinheiro, nós mostramos confiança no poder de Deus. Porque Ele disse: se nós devolvermos o nosso dízimo e a nossa oferta, Ele vai abrir as comportas do céu e derramará bênção sem medida. E quando fazemos isso, confiamos que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Entende, querido irmão? É um ato de fé. E a palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, que o justo viverá pela fé. Em muitos casos nós não confiamos no poder de Deus. Em muitos casos nós não cremos naquilo que nós mesmos lemos na palavra dele. Nós lemos, mas não confiamos. Nós lemos, mas não cremos. Ele diz: se nós fizermos a nossa parte, Ele também vai ser fiel, queridos irmãos. Uma outra reflexão para nós: será que nós estamos sendo fiel a Deus na guarda dos seus mandamentos? Principalmente, queridos irmãos, os 10 mandamentos de Deus, escritos pelo próprio dedo de Deus. Encontramos isso em Êxodo capítulo 20, do 1 em diante. 4 mandamentos para com Deus e 6 mandamentos para com o próximo. 2 tábuas dos 10 mandamentos. A lei moral que existe até os dias de hoje. E vejam, queridos irmãos, não são 9 mandamentos, são 10 mandamentos. E dentre esses mandamentos, queridos irmãos, será que estamos sendo fiel ao 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos irmãos, o sábado foi criado por Deus desde o início do mundo. Quando Deus fez o mundo em toda a sua perfeição, no último dia, no 7º dia, Ele criou o sábado, para que nós pudéssemos descansar, meditar nas coisas espirituais. Esse foi o propósito do dia de sábado. Tá, mas e aí nós podemos dizer para Deus: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso trabalhar no dia de sábado. Se eu não trabalhar, eu vou ser despedido, ou nenhum trabalho vai me dar o dia de sábado. E mais uma vez eu digo para você, não devemos esquecer: se não somos fiéis no pouco, também não seremos fiéis no muito. Eu digo para você, desde o dia que eu coloquei no meu coração, que eu entendi que o sábado era sagrado, que o sábado é bíblico e não de uma religião, mas sim bíblico, da Bíblia Sagrada, porque eu busco viver somente o que está na palavra de Deus. E se eu vejo que é o certo, eu vou buscar e vou me empenhar para fazer aquilo. Embora não consigamos guardar os mandamentos de forma perfeita, vamos falhar, vamos fracassar, mas o nosso intuito e o nosso entendimento é que isso é real, é que é verdadeiro e que Deus nos pede. E agora nós buscamos nos esforçar para guardar esses mandamentos. Desde o dia, queridos irmãos, que eu entendi acerca do sábado, nunca eu fiquei sem trabalhar. Sempre Deus abriu portas para mim. Deus nunca me deixou passar uma necessidade sequer, queridos irmãos, porque eu fui fiel em obedecer aquilo que Ele estava me ensinando. E eu estou falando do sábado aqui porque é um mandamento que é muito esquecido pela grande maioria dos cristãos. Mas eu entendi pela Bíblia Sagrada que Ele é santo,
que Deus separou e abençoou esse dia, para nós estarmos na presença de Deus, para esquecermos dos problemas do dia a dia, da correria do dia a dia, da semana que nós temos, e pararmos para meditarmos na criação de Deus, no amor de Deus, na misericórdia, em tudo que Ele fez por nós. E se nós não lutarmos, queridos irmãos, para ser fiel nessas coisas, nessas pequenas coisas, no futuro, quando acontecer as coisas mais graves, nós não vamos conseguir ser fiéis a Deus. Vamos desistir da caminhada. Pense você agora comigo, querido irmão. Chega um momento de perseguição e você precisa abandonar tudo. Todos os seus bens, a sua casa, os seus móveis, tudo aquilo que você tem, o seu trabalho. Precisa abandonar tudo para fugir. Imagina essa situação. Apocalipse capítulo 13, versículo 17, diz que em algum momento os cristãos sinceros e verdadeiros não vão mais poder comprar e nem vender, queridos irmãos. Vão ser barrados do seu trabalho, vão ser barrados para poder comprar alguma coisa nos mercados, ou seja, em qualquer lugar. Imagine você com seu filho, com a sua filha, passando por esse momento de tribulação, de dificuldade. Sabemos que vai ser um momento curto. Deus não vai deixar nós passarmos por tudo isso, mas vamos passar sim por algum momento, muitos dentre nós. Momentos de tribulação, de dificuldade, assim como os discípulos e os grandes da fé passaram. E se agora nós não somos fiéis agora, em coisas pequenas, nesses momentos, queridos irmãos, nós vamos abandonar. Nós não vamos aguentar pressão, porque não somos fiéis a Deus. Deus fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se nós não somos fiéis com o dinheiro, em guardar um dia, em guardar os mandamentos de Deus hoje, que vivemos num tempo de liberdade, lá na frente, se nós estivermos aqui, não vamos conseguir também ser. Meu querido e minha querida irmã, a pergunta que eu faço para você no vídeo dessa noite é: você quer ser fiel até a morte como Jesus nos pede para recebermos a coroa da vida? Se esse é o seu desejo a partir de agora, nós vamos orar juntos. Se você já tinha esse desejo, vamos orar para que a gente possa perseverar com esse desejo, continuar firmes na caminhada, buscarmos ser fiel a Deus em tudo que Ele nos pede. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Te damos graças pela Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu amor por nós seres pecadores, Pai. Obrigado, Senhor, por a mensagem dessa noite. O Senhor nos diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estamos aqui, Senhor, nos preparando para sermos fiéis a Ti, Pai. E para conseguirmos passar por esse momento difícil, que um dia vai chegar, se não for para nós, vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, mas precisamos passar isso para eles. Precisamos ser fiéis agora, Pai. Fiéis nas pequenas coisas, para depois sermos fiéis nas grandes coisas, Pai. Eu venho pedir que o Senhor nos ensine a sermos fiéis a Ti. Sabemos que somos fracos, somos pecadores, somos falhos. Falamos que não vamos fazer certas coisas e quando vamos ver já estamos lá no pecado de novo, caímos. Mas que o Senhor possa nos ajudar a nos arrependermos dos nossos pecados, buscar por esse arrependimento, porque isso vem de Ti, clamarmos para isso e buscarmos seguir na nossa caminhada avante, crescendo, buscando essa fidelidade a Ti, buscando cada vez mais ser semelhante contigo, fazer a Tua vontade, nos esforçarmos, Pai, porque hoje vivemos num momento tranquilo, momento de graça, mas vai chegar um momento difícil, vai chegar um momento de tribulação, de luta, de perseguição, e aí, Pai, nós já precisamos estar prontos, nós já precisamos ter passado por esses momentos aqui como estamos hoje, para lá na frente estarmos preparados para tudo isso, querido Deus. Venho pedir a Tua ajuda, Pai. Peço que os Teus anjos possam estar aqui com cada um de nós, cada irmão que está aqui comigo. Cuide, proteja, abençoa a noite de cada irmão, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, não se esqueça, é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente aqui embaixo, compartilhe esses vídeos, queridos irmãos. Ajuda demais no crescimento do canal. Também considere ser um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro. Ajuda essa obra a ir adiante, queridos irmãos, e ainda você receberá uma Bíblia missionária. E para você também que busca cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, no primeiro link aqui da descrição, queridos irmãos, tem uma receita zero açúcar, zero glúten, 720 receitas.
saudáveis para nós cuidarmos do nosso corpo. Veja lá também. Uma boa noite, queridos irmãos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fique todos com Deus.